Boa noite, galera. O tema do nosso grupo é renal. Hoje iremos falar sobre o néfron. Vamos ver no néfron o que tem que é tão importante para o nosso processo de filtragem, absorção e excreção de substâncias, a partir do sistema urinário ou excretor. Para começar a estudar o néfron, nós iremos falar de 3 processos, que são a filtragem, que seria a filtragem do sangue, a reabsorção de quê? Principalmente de substâncias que são boas para o nosso organismo. E o terceiro processo seria a excreção. Antes de falar desses 3 processos, vamos entender a porção anatômica dos néfrons. Os néfrons são uma rede de túbulos, que seria essa parte preta, enroladas por capilares, que seriam essa parte vermelha e essa parte azul. Então, teremos uma rede de túbulos que irão passar o líquido e as substâncias. O capilar, ele serve principalmente para a reabsorção. Agora, voltando para o rim, vamos falar um pouco sobre ele. A porção funcional do rim é chamada de córtex, e onde é produzida a urina é chamada de medula. A artéria renal chega até os rins e tem que ir para o córtex. Então, significa que tudo que estiver acima dessa linha se chama córtex, a estrutura. E tudo que estiver abaixo é medula. Então, resumindo, a estrutura localizada no córtex está relacionada à reabsorção. E a estrutura localizada na medula renal está relacionado à produção de urina. E tudo que for reabsorvido vai chegar até a veia renal. Quando a artéria renal ela chega ao córtex, ela tem que entrar diretamente para dentro dos néfrons. Como que ela vai entrar? Ela vai passar por uma artéria bem fininha, chamada arteríola aferente. Quando ela passa pela arteríola aferente, ela chega aos glomérulos, tá? Glomérulos parecem aqueles fios de telefone mesmo, que tem aqueles enroladinhos assim, ó. Tá vendo? Que é tudo enroladinho, se vocês perceberem. Bom, é parecendo vários capilares enrolados mesmo. Os glomérulos, ele dá uma área muito grande para poder filtrar o nosso sangue. Lembrando que a pressão de sangue desses glomérulos é maior que a pressão de sangue normal nossa, tá? Essa mãozinha que segura aqui, que tá presente, que tá segurando os glomérulos, ela é chamada de cápsula de Bowman, tá? A cápsula de Bowman, ela enrola os glomérulos e vai fazer o nosso primeiro processo, que é o processo da filtragem. Então, como vocês estão vendo, de acordo com as setas aqui, a cápsula está sugando tudo que tem nos glomérulos, certo? Então, o que tem no glomérulo que vai ser filtrado do sangue? É reabsorvido, então, água, sódio, potássio, cloreto, bicarbonato, aminoácido, glicose, creatinina e ureia. São as principais substâncias que precisam ser filtradas, tá? Algumas substâncias, quando chega aqui, elas não conseguem ser absorvidas pela cápsula, por causa do tamanho. Exemplos, os glomérulos vermelhos, os glomérulos brancos, as plaquetas e as proteínas, principalmente as proteínas plasmáticas, certo? Então, para onde que elas vão? Elas passam pelas essas arteríolas aqui eferentes, tá? Então, tudo que passa pela cápsula e rede de túbulos é chamada de filtrado glomerulado. Então, esse aqui é o nosso primeiro processo, que é o processo filtrado, tá? Depois desse processo, a gente vai passar pelas serpentinas aqui, tá? Essa serpentina é chamada de túbulo contorcido proximal. O filtrado passa por essa serpentina e demora bem mais tempo aqui dentro, para poder fazer a reabsorção, tá? O que é essa reabsorção? Ele vai reabsorver todo o aminoácido que passa por aqui e toda a glicose também. O ouvido é conduzido para a alça ascendente até cair no túbulo contorcido distal. No túbulo contorcido distal, vou falar agora sobre um pouco das estruturas do néfron. O néfron, então, possui uma estrutura chamada túbulo contorcido proximal, que vai reabsorver todo o aminoácido e glicose que passar por aqui. Então, 100% da glicose e 100% do aminoácido que passa pelo túbulo contorcido proximal são reabsorvidos para a corrente sanguínea, que volta para o sangue.
Então, 90% do bicarbonato dele já é reabsorvido na primeira porção e aproximadamente de 65% a 70% da água, sódio, cloreto, potássio são reabsorvidos na primeira porção, que é chamado de túbulo contorcido proximal. Ele é muito importante na reabsorção da maior parte do filtrado glomerular. O que não é reabsorvido aqui percorre sobre a alça de Henle, que possui duas porções. Uma porção descendente, que desce os filtrados, e a porção ascendente, onde sobe os filtrados. Nessa alça de Henle também possui um processo de reabsorção. O que é reabsorção? São substâncias saindo da alça e indo para a corrente sanguínea. Então, na alça ascendente também tem um processo que... Na alça, ascendente também tem o mesmo processo, que vai ter a maior saída de cloreto de sódio, aproximadamente 25% daquele cloreto de sódio que não foi reabsorvido no túbulo contorcido proximal. Vai ser reabsorvido na porção da alça de Henle ascendente e vai para a corrente sanguínea, que significa que a parte que acompanha a alça de Henle possui bastante saída de cloreto de potássio. Então, a porção ascendente ela só é permeável ao cloreto de sódio. Já a porção descendente, ela reabsorve água, sendo assim, a porção descendente só é permeável à água. O excesso de cloreto de sódio atrai a água, então a água é atraída por osmose. O que significa? Significa dizer que a medula renal é muito salgada, ela possui muito sal para você conseguir puxar a água da alça descendente. O sal atrai a água e consegue reabsorver uma grande parte da água de volta para a corrente sanguínea. O restante da água que não foi reabsorvida passa para o túbulo ascendente, porque tem que ter água na formação de urina, que é aproximadamente 95%. No entanto, a porção descendente da alça de Henle faz a reabsorção de água e na porção ascendente faz a absorção de cloreto de sódio. Então, praticamente, a porção descendente é impermeável ao sódio e a porção ascendente é impermeável à água. Vai ter também reabsorção. As substâncias que passaram e não foram reabsorvidas na alça de Henle serão reabsorvidas no túbulo contorcido distal, que é reabsorvido em torno de 5% de sódio e água, quando reabsorvido, conduzido de volta para a corrente sanguínea. O que não é utilizado no nosso corpo vai ser conduzido para o túbulo coletor. A creatinina, a ureia, passam pelo túbulo contorcido distal e vai ser conduzido para o túbulo coletor, de forma que forma a urina. O túbulo coletor se estende até os cálices renais, que vão até a pelve renal e eliminam a urina, que é a excreção. A maior parte da reabsorção de substâncias ocorre no túbulo contorcido proximal. E o que sobrou é reabsorvido no túbulo contorcido distal. Já a alça de Henle reabsorve água na sua porção descendente e por osmose e na porção ascendente cloreto de sódio, que é transportado através do transporte ativo, que é a bomba de sódio de potássio. O túbulo contorcido distal reabsorve o restante de água e sódio, e o que não for utilizado pelo nosso corpo vai em forma de urina, que é composta por 95% de água, 2% de ureia, 3% de creatinina e outras substâncias que é excretadas e eliminada pela uretra. Os néfrons são unidades funcionais dos rins que medem de 30 a 50 milímetros. São formados basicamente por corpúsculo renal e um tubo longo que desemboca nos tubos coletores de urina. O sangue chega pelo coração, que bombeia pela artéria renal, e assim o sangue entra nos rins, chegando no córtex, onde será filtrado. O mecanismo básico da função renal consiste em fazer o sangue aportado pela artéria renal e, em última instância, pela arteríola aferente, passar pela barreira dos capilares glomerulares, criando um líquido semelhante ao plasma. Porém, ele é livre de proteínas. Ele escoa pelo espaço urinário. Esse líquido é chamado de ultrafiltrado e possui características intermediárias entre o sangue e a urina. Ao passar pelo glômerulo, a água
eletrólitos, glicose e ureia, uma pequena quantidade de proteínas saem do sangue e caem na cápsula renal. Daí, segue para os outros segmentos do néfron. Quando ocorre a diminuição na taxa de filtração glomerular, as células da mácula densa detectam pouca reabsorção dos íons, que são o cloreto e o sódio. Dessa forma, é encaminhado um estímulo para que as células justaglomerares. A parte do córtex onde tem o néfrons é onde reabsorve a maior parte das substâncias que têm que ser filtradas pelo nosso sangue. O processo de reabsorção corresponde à transformação de substâncias entre os túbulos renais e os capilares. Afinal, reabsorção de quê? De água, sódio, cloreto e potássio, que são importantes no equilíbrio hidroeletrolítico do seu corpo, e um íon chamado bicarbonato. O bicarbonato carrega o gás carbônico para ser eliminado. Então, é importante na manutenção do pH do nosso sangue. E também dois nutrientes, que são aminoácidos e glicose. O sangue entra pela artéria renal, chega até o córtex, onde as substâncias são absorvidas e serão conduzidas à veia renal de volta à corrente sanguínea. Regulação da reabsorção da água. A reabsorção da água pelos rins está sob o controle do hormônio antidiurético. Ele atua sobre os túbulos renais, provocando aumento da reabsorção da água do filtrado glomerular, quando, por exemplo, bebemos pouca água. Quando bebemos muita água, é produzida mais urina e acontece o processo contrário. De sódio. Quando ingerimos alimentos salgados, aumenta a taxa de sódio no sangue, o que aumenta a tonicidade sanguínea. Ela é controlada pelo hormônio aldosterona e ele atua sobre os túbulos distais e sobre os coletores. A secreção desse hormônio é regulada pela renina e pela angiotensina. O que não for bom para o seu corpo, principalmente queratinina e ureia, vão ser excretados. Vão ser excretados os excessos de substâncias, mesmo que sejam boas para o seu corpo, que são tanto de água quanto de eletrólitos. Então, tudo que tiver excesso no seu sangue será eliminado pelo seu sistema excretor. E tudo que é excretado é conduzido à sua pelve renal, que vai passar pela sua ureteres, que vai ser armazenado na sua bexiga e vai ser eliminado pela sua uretra. Essas três funções do sistema urinário, que são a filtração, a reabsorção e a excreção, vão regular a homeostase, que é o estado de equilíbrio do seu corpo. E para regular a homeostase, eu tenho que lembrar de três processos. O primeiro é o equilíbrio hidroeletrolítico. Então, você vai controlar a quantidade de líquidos e eletrólitos do seu corpo através do seu sistema urinário, ou excretor, que essa será uma função importante que mantém a nossa homeostase, ou melhor dizendo, o nosso equilíbrio. A segunda será a manutenção do pH sanguíneo de origem renal. E a última, importantíssima, desempenhada pelo sistema excretor, que ninguém se lembra dela, é a PA, a manutenção de sua pressão arterial. Ou seja, se eu regulo a quantidade de líquidos no sangue através dos meus rins, os rins conseguem eliminar a água e o sangue é feito de água. Ou seja, quanto mais água no sangue, maior a minha pressão arterial. Quanto menos água, menor a pressão. É importante que o seu rim controle a sua pressão arterial, regulando a sua quantidade de líquidos, que será eliminado, que temos no sangue. Ele que vai manter sua pressão arterial estável. Então, é importante cuidarmos sempre do nosso sistema urinário ou excretor.